Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao estudo número 21 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos estudando sobre a vida e o ministério de Jesus nos Evangelhos. Serão 26 lições sobre a vida e o ministério de Jesus nos Evangelhos. E hoje nós estamos na lição número 21, no estudo número 21, que vai falar sobre o ministério de Jesus na Pérea. O texto, meus irmãos, é Lucas 13, de 22 até o capítulo 19, versículo 26. E nesse texto que abrange todos esses capítulos aí, Jesus ele está principalmente, não somente, algumas vezes ele acaba saindo um pouquinho da região, né? Mas ele está principalmente numa região chamada Pérea. Ele estava indo para Jerusalém e dizem os estudiosos que era comum as pessoas passarem por essa região, a região da Pérea, quando viajavam da Galileia para Jerusalém. Era um território fértil, repleto de palmeiras, de pinheiros, de oliveiras e de outras plantas, até por ser um território bem regado por fontes e também por torrentes de águas que desciam das montanhas. O texto, meus irmãos, sugerido aí, né, ou o texto necessário, porque é o texto onde fala sobre o ministério de Jesus na Pérea, é um texto longo e não dá para ser lido todo aqui. Mas é aconselhável que você o leia em casa, tá? É Lucas 13, 22 até o verso 26 do capítulo 19. Para ler aqui é um texto longo, mas para você ler aí na sua casa não é longo. E dá para ler de uma só vez. Você senta, pega a sua Bíblia, abre e lê, dá para ler tudo de uma só vez. Lembre-se de que você está estudando, e estudar é assim mesmo, envolve leitura, né? Muita leitura. Então senta aí e leia Lucas 13, de 22 até o 19, 26. E aqui eu vou fazer um resumo, né? Destacar aí os assuntos que nós encontramos nesse longo trecho e depois fazer um destaque mais detalhado, talvez até fazendo a leitura de alguns trechos. O que nós encontramos aí? Nós encontramos Jesus, em primeiro lugar, Jesus dizendo que a porta de entrada para o céu é estreita, mas presta atenção, irmãos, para nós não sermos lançados fora do reino de Deus, é absolutamente necessário entrar por essa porta estreita. A porta é estreita, mas não tem outra. Tem que entrar por ela, senão vamos ser lançados fora do reino de Deus. Encontramos aí Jesus sendo avisado da intenção que Herodes tinha de matá-lo. Nós encontramos Jesus curando um homem hidrópico, quer dizer, um homem acometido por hidropsia, né? Uma doença caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido nos tecidos do corpo. Antigamente a gente tinha a chamada barriga d'água, né? Os mais antigos aí vão se lembrar disso. A barriga d'água é um tipo de hidropsia, né? Então Jesus cura um homem que tinha essa enfermidade. Nós encontramos Jesus contando a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, onde ele diz que é melhor escolher os últimos assentos e ser convidado para ir para frente do que você chegar e logo se assentando nos primeiros lugares e depois ser convidado para ir para trás, porque aqueles primeiros lugares é para algumas pessoas mais importantes, né? Encontramos aí também a parábola da grande ceia, aquela parábola em que muitos convidados não comparecem a uma ceia, né, que foi dada por um senhor, e não comparecem com desculpas as mais diversas. E aí então o Senhor manda os seus servos irem aos campos e valados, chamando outros, porque esses primeiros se demonstraram não ser dignos daquela ceia. Nós encontramos a parábola acerca da providência, quando Jesus diz que para segui-lo é preciso estar disposto a fazer renúncias, se preciso for, renúncia de tudo quanto se tem. Encontramos aí as conhecidíssimas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, a parábola do mordomo infiel. Encontramos Jesus falando sobre a autoridade da lei,
encontramos aí a conhecidíssima parábola do rico e Lázaro, encontramos também Jesus ensinando acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Aí Jesus, nessa parte, vai dizer que é melhor amarrar uma pedra pesada no pescoço e se lançar ao mar do que escandalizar alguém. Então é melhor se afogar do que escandalizar. Escandalizar é algo gravíssimo, né? Jesus também vai dizer que se o teu irmão pecar contra ti, você deve perdoá-lo, depois de repreendê-lo e ele se mostrar arrependido, né? Então você deve perdoá-lo. Aí ele diz 7 vezes no dia, né? Em outra parte nós vamos aprender que é até mais do que isso, é 70 vezes 7, né? Também, meus irmãos, nessa parte, Jesus vai dizer que uma fé pequenina como um grão de mostarda é uma fé poderosa. E também Jesus vai dizer que aquele que não faz mais do que deveria fazer, ou só faz aquilo que deve fazer, aquilo que é obrigação, é um servo inútil. Nós encontramos nesse trecho também a cura dos 10 leprosos, Jesus também falando sobre a vinda súbita do Filho do Homem, né? Então ele vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele vai fazer uma comparação, dizendo que esses últimos dias é como nos dias de Noé, né? Onde os homens comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles ficaram de fora, né? Vai comparar também com esses últimos dias, com os dias de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra, né? As pessoas não se aperceberam até que tudo foi destruído. Tem aí também a parábola do juiz iníquo, né? Onde Jesus conta essa parábola e ele diz, e o evangelista Lucas, ele diz que Jesus contou para ensinar o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tem aí também a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. Tem aí também Jesus abençoando as crianças. Tem aí a história sobre o mancebo de qualidade, o jovem rico, né? Vemos aí Jesus anunciando a sua paixão, vemos a história do cego de Jericó, vemos aí a história de Zaqueu, o publicano, e a parábola dos 10 servos e das 10 minas, né? Uma parábola equivalente à parábola dos talentos, né? Que nós encontramos em outro evangelho. Então leia tudo isso aí na sua Bíblia, leia com atenção, é importante fazer essa leitura, né? Mas aqui, seguindo o roteiro da revista, eu quero destacar o capítulo 15, onde nós temos a parábola da ovelha e da dracma perdidas e também a parábola do filho pródigo. E também eu quero destacar no capítulo 18, os versos 9 a 14, onde nós encontramos a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. Então vamos lá. Primeiro, Lucas capítulo 15, tá? Eu vou ler aqui o trecho, tá? Esse texto eu vou ler, porque eu estou fazendo um destaque aqui mais detalhado, né? São 32 versículos, tá? Mas acompanha aí a leitura. Lembra que nós estamos estudando, né? E a leitura é muito importante. Então diz assim, olha, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Nos primeiros versículos aí, meus irmãos, nós encontramos a razão porque Jesus contou essas 3 parábolas, né? Os publicanos e os pecadores chegavam-se para o ouvir, e aí os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores para comer com eles, e come com eles, né? Aí então Jesus lhes propõe essas parábolas. Então, essa é a razão. Os fariseus e os escribas o criticavam por receber pessoas que não cumpriam as leis religiosas. E essas pessoas eram consideradas por aqueles escribas e fariseus como os pecadores, né? Os pecadores de forma diferenciada. Jesus então conta essas parábolas, mostrando em todas elas que algo está perdido e é procurado, e há grande alegria ao se encontrar aquilo que estava perdido e foi achado, foi procurado e foi achado. Jesus, meus irmãos, queria que os fariseus e os escribas entendessem o quanto alegra o coração de Deus o ser humano perdido ser encontrado, se deixar achar por ele. Receber a pessoa que se volta para ele é o seu desejo e é a sua alegria. Existem algumas semelhanças e algumas diferenças, né, nestas parábolas. Nas 2 primeiras, a da ovelha e da dracma, nós vemos que quem toma a iniciativa para o reencontro com o que estava perdido é o dono da ovelha, o dono da dracma. Isso mostra para nós, transmite para nós a lição de que a graça de Deus vem sempre primeiro. Na verdade, Deus nos busca antes mesmo de nós o procurarmos. Na parábola da dracma, a dracma é algo que não tem consciência, né?
Então, nessa parábola da dracma, aquilo que está perdido não tem consciência da sua perdição. Não está sofrendo porque está perdido. Já na parábola da ovelha perdida, ela sofre. A ovelha é um ser vivo, né? Então ela sofre como consequência do seu afastamento da presença do pastor, né? O filho, além de sofrer, ele tem plena consciência do afastamento do pai. Então, cada pecador pode ter um grau diferente de consciência do seu afastamento de Deus. Pode não ter nenhuma consciência, nenhum sofrimento, pode não ter consciência, aquela consciência bem elaborada, mas ter um certo sofrimento, e pode ter consciência e ter sofrimento. Então, cada pecador pode ter um grau diferente de consciência acerca do seu afastamento de Deus. Mas uma coisa todos têm em comum: todos estão perdidos enquanto não houver um reencontro com o Pai. Na parábola do filho pródigo, meus irmãos, nós vemos aí o filho voltando arrependido, e também vemos o pai que o espera. E isso mostra para nós, dentre outras coisas, que tem uma parte a ser feita pelo homem que se afastou de Deus. A pessoa que se afastou de Deus deve reconhecer o seu estado de afastado, o seu estado de perdido, o seu estado de filho desgarrado, e desejar a comunhão com o Pai, expressando tudo isso na sua atitude de voltar, né? Retornar para a presença do Pai. É maravilhoso, meus irmãos, saber que ao filho basta o reconhecimento da sua condição e a atitude de voltar, para que ele possa restabelecer a sua condição junto ao Pai. Não é preciso melhorar o aspecto para se voltar para Deus, né? Venha como está. As mudanças vão acontecendo, as mudanças serão feitas, né? Quando se está na presença do Pai. Então as mudanças vão acontecer com o restabelecimento da comunhão, da condição de filho e pela comunhão com o Pai, né? Assim como aconteceu com o filho pródigo. A volta para Deus, meus irmãos, é aquilo que a alma do pecador, na verdade, mais almeja. Ele pode ter consciência disso ou não, mas a sua alma almeja. É uma pena que muitos continuem em estado de rebelião, resistindo assim à sua própria necessidade de voltar. Não percebem que nesta volta para o Pai, para Deus, estaria a sua possibilidade de ter uma vida muito mais feliz e uma vida com propósito. Outra lição que a parábola do filho pródigo nos ensina, meus irmãos, é o perigo de sermos como o filho mais velho, que, embora vivendo em casa, tinha o coração cheio de amargura. Embora não estando afastado, ele tinha o seu coração cheio de amargura e distante de uma verdadeira comunhão com o Pai. Estava dentro de casa, mas não tinha verdadeira comunhão. Não se aproveitava da sua riqueza, né, ali junto do Pai. Parecia ser mais um empregado, cumprindo fielmente todos os seus deveres, mas sem nenhuma afinidade com seu pai. Não sofreu com ele quando o filho mais novo partiu e nem partilhou da alegria dele quando o seu irmão voltou, né? Agora, lembre-se, os irmãos, que Jesus falava aos fariseus, né? Não podemos esquecer disso. Os fariseus cumpriam a lei, mas não tinham misericórdia. Era como o filho mais velho aí, né? Por isso, eles condenavam a Jesus, por aceitar aqueles que eles julgavam ser grandes pecadores. Igualzinho o filho mais velho aí da parábola. Jesus está contando essa parábola falando a eles, não podemos esquecer disso. Será que nós, irmãos, também podemos ser como esse filho mais velho da parábola? Estar na casa do Pai, mas apenas cumprindo nossas obrigações, sem qualquer alegria no nosso coração? Se nós não amamos ao Pai Celeste, nem temos comunhão íntima com Ele, então nós não vamos nos alegrar verdadeiramente na sua casa e nem teremos um caráter parecido com o dele, que é um caráter amoroso e
perdoador. Com o coração livre e feliz, meus irmãos, nós devemos receber. Nós que estamos na casa do Pai, né? Nós que não nos afastamos ou que já voltamos, nós devemos receber com alegria as pessoas na nossa família espiritual. Lembrando que todos nós somos pecadores, perdoados, jamais pecadores. Então o perdido é encontrado na parábola da ovelha, na parábola da dracma, na parábola do filho pródigo. O perdido é encontrado, né? Os escribas e os fariseus murmuravam contra Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mas Jesus conta-lhes essa parábola para dizer que aquele que está perdido, os pecadores, né, precisam ser encontrados. E quando eles são encontrados, há a alegria nos céus, a alegria diante dos anjos de Deus, a alegria no coração do próprio Deus. Agora, meus irmãos, em Lucas 18, versos 9 a 14, é um texto menorzinho, né? Nós encontramos a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. Eu vou ler aqui o texto, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha para quem Jesus conta a parábola. Conta essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam então os outros. Então Jesus conta a parábola. A parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, que está aí também, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, meus irmãos, Lucas declara aí que Jesus contou esta parábola aos religiosos que confiavam em sua própria justiça, né? Queria Jesus fazer aqueles religiosos compreenderem que o reconhecimento humilde de que se é pecador, isso é que é agradável a Deus, não o sentimento de orgulho e muito menos o sentimento de desprezo pelos outros, né? Porque os outros são, como disseram lá esses religiosos, os pecadores. Então ali estavam o fariseu e o publicano no templo. O publicano era considerado impuro diante de Deus, porque não praticava os deveres e os rituais religiosos. No entanto, ele era humilde, reconhecendo-se pecador e necessitado da misericórdia de Deus. O fariseu, por outro lado, meus irmãos, que cumpria com rigor as regras da lei, julgava-se superior e desprezava aqueles que não tinham o seu mesmo modo de viver. Julgava-se melhor por cumprir a lei, inclusive do publicano que estava ali, né? Melhor do que o publicano que estava ali. Só que ele mostrava com isso que ele não conhecia Deus e que julgava apenas de acordo com a aparência exterior, não percebendo o orgulho, a falta de misericórdia e a pobreza de amor que habitavam no seu coração. O publicano, cheio de humildade, reconhecia o quanto ele necessitava da graça de Deus, o que não acontecia com o fariseu, né? Então, e nós lemos na Bíblia, né, na palavra de Deus, Deus se opõe aos arrogantes, aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Então essa parábola mostra para nós o perigo de agirmos como fariseu. E nós agimos assim quando nós consideramos pecado apenas aquilo que é o quebrantamento de algumas leis exteriores. Quando nós mesmos, às vezes, estamos sendo pessoas interiormente abaixo do padrão que Deus exige. Na verdade, todos nós estamos abaixo, né? Temos que reconhecer isso. Nunca atingiremos o padrão que Deus exige de nós. E estamos especialmente abaixo quando nos falta humildade, quando nos falta justiça, amor, compaixão,
coragem para viver aquilo que é correto. Quando, em vez de nos considerarmos pecadores, sentimos, como esse religioso daí da parábola, o fariseu, né? Sentimos orgulho, porque nós cumprimos exteriormente os nossos deveres religiosos. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu vou no culto no lar, né? Eu vou no culto de oração, eu de vez em quando evangelizo alguém, entrego um folheto para alguém, convido para vir à igreja. Então eu sou melhor, sou menos pecador. Não, Jesus está ensinando aí o contrário, né? Não podemos agir como o fariseu da parábola. Isso é abominável a Deus, porque nos afasta de Deus, impedindo assim o nosso crescimento espiritual. Então, meus irmãos, está aí, né? Uma parte, terá outra parte também, que vai falar sobre o ministério de Jesus na Pérea, mas hoje, nesse longo trecho aí, dando destaque a estas parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, o filho que estava perdido também, né? Mostrando que aquilo que está perdido precisa ser encontrado. E que Deus se alegra, né? Quando o pecador é encontrado, ele se arrepende e ele volta. E a parábola do fariseu e do publicano, aquele que se comporta orgulhosamente diante de Deus, achando que ele é mais santo do que os outros, esse sai da presença de Deus sem ser justificado por Deus, enquanto que aquele, às vezes, sendo um grande pecador, entre aspas, né, quando ele se humilha, reconhece o seu pecado, a sua dependência da graça de Deus, ele sai dali justificado. Então, que Deus os abençoe e que o Espírito possa aplicar essa lição ao nosso coração. Amém.